Oi pessoal, tudo bom? Então eu tô aqui com vocês hoje para passar muitas informações legais sobre um vídeo que o Bashar fez ao vivo, que é muito interessante. Ele falou muitas coisas legais para esse momento que a gente está vivendo de coronavírus e nesse momento que a gente está vivendo de quarentena. Então ele colocou 5 aspectos para a gente melhorar, para a gente passar para o que ele chama de o olho da agulha. Então, sabe quando a gente vai colocar a linha na agulha, tem que colocar naquele espacinho bem pequeno? Ele fala que é uma mudança de dimensão, que a gente está vivendo nesse olho do furacão e a gente vai passar agora por o olho da agulha. Então, a gente vai passar olho da agulha. Então, a gente vai passar por um momento de... A gente vai ter que se transformar mesmo para encarar esse espacinho pequeno e chegar do outro lado uma pessoa diferente. E aí, pra gente passar por esse olho da agulha, a gente tem que descartar, deixar para trás tudo que segura a gente na nossa vida, tudo que impede a gente de crescer, tudo que impede a gente de aflorar e ir para frente maravilhoso, super bem, com energias positivas, com vibrações super elevadas. Então, vamos pensar quais são os itens então que ele falou pra gente desapegar, pra gente let go, pra gente deixar para trás e seguir em frente com uma nova energia, com novas vibrações, tá? Então eu vou dar uma ideia de quais são os 5 itens e daí eu vou falar cada um deles para vocês detalhadamente. Então, o primeiro passo é perdão, perdoar. O segundo passo é se auto-perdoar, o auto-perdão. O terceiro é não se permitir mais se informar em quem você é pelo passado. Eu já vou falar disso. O quarto passo é informe-se por quem você é do seu futuro. Já vou explicar direitinho. E o outro item é permita-se estar no presente. O primeiro item, então, que eu queria falar para vocês é o perdão. Gente, o perdão, a gente tem que olhar para o perdão de uma maneira muito especial, para se a gente quiser passar pelo olho da agulha e deixar para trás tudo que não presta, tudo que não serve mais pra gente. E o perdão é super importante, porque o perdão ele vai mostrar como nós olhamos para as pessoas ao nosso redor. E daí o Bashar fala, né, que não importa o que alguém fez para você que era em desacordo com as suas preferências, não importa o que como as outras pessoas agem, a gente não precisa mudar os outros, mas principalmente quando nós nos sentimos vitimizados em relação a alguma coisa, né? Então, juntando o que o Bashar com o que o Abraham fala, que não existe inserção, não existe lei da inserção na nossa vida, só existe lei da atração, então não importa o que os outros fazem pra gente, só importa que energia que a gente está vibrando. Então, se eu tô vibrando em alguma energia que alguém fez alguma coisa pra mim, eu me afinizei com aquilo. Então, eu perdoo todas as pessoas que já me ofenderam de alguma forma, que fizeram alguma coisa pra mim, que me magoaram. E qualquer energia ruim que eu tenha entrado foi por minha própria causa e não por causa da outra pessoa. Então, ninguém constrói ou insere nada na vida dos outros. Somos nós mesmos que atraímos as nossas vivências. E nem sempre todas as vivências são ruins. Então, se alguém fez alguma coisa pra você que foi muito ofensivo, que foi muito grave até, tem situações que são gravíssimas mesmo, que eu reconheço, mas não tem como a pessoa ter vivenciado aquela situação, mesmo que seja muito grave, se ela não tivesse se alinhado com aquele assunto. Então vamos perdoar, deixar para trás, esquecer tudo que as pessoas já fizeram pra gente de uma certa forma e perdoar tudo e todos, e enviar muito amor para todas as pessoas. Em inglês, né, tem uma frasezinha que todo mundo fala que é forgive and forget, que quer dizer perdoar e esquecer. E normalmente o perdão ele tá totalmente ligado a isso, né? Não tem como a gente perdoar e a gente ficar relembrando daquilo na próxima vez, numa próxima conversa. Então você relembra, mas você fez isso pra mim. E daí isso não é perdoar. Se você perdoa, você tem que esquecer também, deixar pra trás, passou, vida nova, tudo novo, renovação total.
um mundo novo começando, futuro, olhar para frente, que é o que o Bashar fala mais para frente. Então, a gente pode fazer vários exercícios do perdão, olhar para dentro de si, olhar o que te fez alinhar com aquele acontecimento e deixar para lá, passar, perdoar, esquecer. Então, esse é um primeiro item que ele falou que é super importante para aquelas pessoas que vão mudar de vibração e vão passar para um outro nível daqui para frente. O outro é auto-perdão. Então, auto-perdão é bem interessante. E como que é o auto-perdão, então? É a gente olhar para dentro de si e esquecer, deixar para lá, deixar passar tudo que já aconteceu com a gente, que a gente mesmo se culpa, ou que a gente se magoa, ou que a gente se cobra, né? Então, existe muita cobrança pessoal de cada um de nós, e muitas vezes nós nos cobramos, por exemplo, por não ter... Eu me cobro por algumas coisas, assim, por eu não ter estudado em algum momento que eu precisava ter estudado, por eu ter tratado uma pessoa de um jeito que eu não gostaria de ter tratado, um pouco menos, porque normalmente eu me esforço e eu gosto muito de tratar bem as pessoas, mas sempre tem uma situação que sem querer, às vezes a gente magoa a pessoa, a gente age de uma maneira mais egoísta, que segundo o Abraham também é importante, porque não tem como você não estar alinhado, não fazer e seguir tudo que você deseja e ao mesmo tempo fazer o que os outros desejam. Então isso também não é mais um motivo de deixar a gente culpado. Então é isso, você deixar tudo o que aconteceu para trás em relação a você mesma e seguir em frente olhando para as nossas qualidades. Então, quem sou eu hoje? O que eu fui no passado, o que eu fiz no passado e quem eu era antes não é mais hoje. Hoje eu já sou outra pessoa. Então, se uma pessoa vem, tipo, há 5 anos, sei lá, há uns tempo atrás, vem e vai me cobrar de alguma coisa, eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei, eu me transformei e hoje eu sou diferente. Então, você pode olhar para dentro de si, olhar para suas qualidades e seguir em frente com sua confiança, com a sua autoestima de quem você é hoje e não de quem você é no passado, tá? Então isso é super importante porque o Abraham falou depois, parece uma repetição disso que ele falou de uma maneira diferente, de uma maneira mais intensa. Mas muitas vezes quando a gente não olha as nossas qualidades, quando a gente não faz uma meditação para olhar quem nós estamos nos transformando a cada dia, a gente acaba não se perdoando. Então a ideia é a gente começar a olhar para dentro da gente mesmo e realmente se perdoar de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente fez, do que a gente não fez, do que a gente se arrependeu e de tudo que a gente viveu que foi o que trouxe a gente até aqui e que fez a gente se transformar nessa pessoa que a gente é hoje. O item número 3, permita-se não se informar mais pelo seu passado, por suas emoções passadas. E isso é super interessante. Tem a ver, eu acho, total com o perdão, com o auto-perdão. Mas o muito interessante é que assim, ó, a gente vai sendo construído, nós nos construímos a partir das nossas experiências. E a gente tem uma impressão de que as nossas experiências nos definem. E realmente, vamos supor 2 irmãos gêmeos. O que faz um ser diferente do outro, se eles têm a genética igual, se eles são filhos na mesma família, se eles têm uma rotina igual, o que faz um ser diferente do outro é a visão deles, é a experiência de cada um, é o ponto de vista. Então, nós somos especiais por causa das nossas experiências e das nossas vivências. E isso é muito característico da gente. Existe uma técnica que se chama tábula rasa consciencial, que é uma técnica de nós olharmos tudo como se fosse a primeira vez, como se a nossa vida fosse um livro em branco. E daquele dia em diante a gente vai, como se nós fôssemos extraterrestres, chegando agora no nosso planeta, sem saber de nada do que acontece, sem saber de nada de como as pessoas vivem. E aí a gente vai olhar para dentro de nós e vai pensar, nossa, por que eu faço isso? Por que eu escovo o dente? Por que eu coloco o relógio para despertar? E daí você vai ter uma visão de como se você chegasse hoje no planeta, como se você nasceu agora, não sabe nada e você tá começando a viver, questionando tudo, olhando para tudo com uma nova visão. Então essa é a ideia que o Bashar tá dizendo, pra gente se permitir informar quem nós somos a partir do nosso futuro. Informar quem nós somos, esse é o próximo item, né? Mas não nos informar mais pelo nosso passado.
Então, tudo que vamos supor que a nossa avó falava, a gente filtrar aquilo e pensar, será que isso ainda é válido hoje? Será que tudo que eu aprendi antes é válido hoje? Será que o sofrimento que existia, será que as cobranças que existiam, será que tudo que existia antes ainda é válido hoje? Se não for, não vale mais, não serve mais pra gente usar e não vai mais ser útil para quem quiser passar pelo olho da agulha, que é um espacinho muito pequeno e que a gente não pode levar uma bagagem muito grande. Então vamos deixar a nossa bagagem que não serve mais para trás. Bom, daí o item 4, que é super interessante, é informe-se pelo seu futuro. E aí o Bashar ele fala muitas vezes sobre a nossa interação com o tempo, né? E ele fala que o tempo no planeta dele, o tempo como eles enxergam na quinta dimensão, é um tempo circular. E ele fala da fluidez do tempo, que a gente tem que olhar para o tempo de uma maneira mais fluídica, que o tempo ele não é tão linear e nem tão estático como a gente imagina. Então, eu tô começando a abrir meus pensamentos pra gente começar a construir essas ideias novas. Demora, porque a gente tem que construir novas sinapses, nosso cérebro tem que se expandir. Mas há um tempo que eu tô absorvendo essa ideia de começar a entender o tempo de uma maneira mais ampla, mais complexa. Né? O tempo, então, não é tão linear como a gente imagina e tem como a gente se comunicar ou se conversar com a gente mesmo, com o meu ser interior que está no meu futuro. E aí, esse item é sobre isso. É sobre eu me comunicar mais e ao invés de eu me inspirar como consciência a partir do meu passado, eu me inspirar com as minhas ações a partir do meu futuro. Então, o meu futuro vai dar dicas para mim. Olha, Carol, não foca tanto no que aconteceu antes. Perdoa aquela pessoa, não liga para isso não. Vive o presente. Olha mais para o que está acontecendo nesse momento. Aproveita a vida com os amigos. Envia amor para todas as pessoas que você gosta agora. Se alguém falar alguma coisa para você, não releva. E aí o meu eu futuro começa a dar dicas para mim que são totalmente diferentes do meu eu do passado. Que o meu eu do passado, ele é mais baseado numa crença de medo. Ele é mais baseado, tipo, em sofrimento. Meu eu do passado, ele não entendia tanta coisa, ele não estava com sinapses tão afloradas e com pensamentos tão profundos, tá? E daí a gente vai olhando para dentro de si e vai realinhando com esse momento novo que nós estamos vivendo no nosso planeta. Então é super interessante, tá? Da gente se informar a partir do nosso futuro, olhar para dentro de nós, ver quem nós somos a partir de quem a gente vai ser ainda. Não é louco, não é legal? É muito interessante. Então eu vou estudar mais sobre isso pra gente falar mais, pra gente trocar ideias e pra gente trocar exercícios pra gente fazer sobre isso, não é? Vou esperar comentários de vocês. E permita-se estar no presente. Também há um tempo que eu venho tentando entender isso, né? O que é permita-se estar no presente. E eu tô entendendo permita-se estar no presente de uma maneira importante, interessante, que é muito relacionado com a percepção dos pensamentos e a percepção do que a gente está vivendo naquele momento. Então, eu tô usando muito os 5 sentidos a cada momento que eu presto atenção, que eu vejo o que eu tô pensando. Eu tô vivendo o futuro, eu tô vivendo o passado, eu não tô vivendo nenhum dos dois, eu tô vivendo o presente. Então, eu começo a escutar mais e eu escuto os pássaros, eu escuto os sons da minha rua, eu escuto, isso já me dá uma noção, quando eu tô conseguindo olhar para dentro de mim e que eu tô percebendo o meu exterior no momento presente, eu sei que eu tô mais focada no presente e meus pensamentos não estão divagando tanto para outros tempos do passado ou do futuro. E daí eu tô admirando as pessoas que estão ao meu redor. Então eu tô olhando para as pessoas com mais carinho. É claro que nesse momento a gente tá olhando de longe, e olhar de longe é fácil, né? Porque é a convivência que é difícil. Mas mesmo então, esse momento é um momento muito especial pra gente saber como a gente tá olhando para esse presente nosso. Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre esses 5 itens que o Bashar falou. Permita-se estar no presente, now self. E aí ele fala muito sobre a gente ser feliz, a gente ser alegre, a gente se conectar com as coisas que a gente ama fazer, a gente não agir
só por agir e fazer coisas que a gente não gosta, nem para agradar os outros, nem para agradar ninguém. A gente ser autêntico com quem a gente é de verdade. A gente olhar para dentro da gente, perceber que a gente está no presente e passar então por esse olho da agulha de uma maneira mais tranquila, né? Não ser tanto sofrimento colocar aquela linha na agulha, passar por esse momento de forma mais tranquila. E daí, juntando tudo isso, ele falou de limpar guarda-roupa, de jogar coisa fora que a gente não usa, de um monte de coisas que a gente pode fazer para fazer com que essa bagagem que a gente vai levar para passar pelo olho da agulha seja uma bagagem bem levinha, tá? E seja muito fácil da gente passar por esse momento. Então, era essa dica que eu queria dar hoje. Eu espero conversar mais com vocês. Coloquem comentários e falem sobre o que vocês gostariam de falar comigo, tá? Amei, amo vocês, desejo tudo de bom, boas energias e que a gente viva sempre no presente juntos. Beijo!